Júlio César, para responder a sua pergunta, e por isso que eu trabalho no meu livro a questão de movimento evangelical e movimento ecumênico. Mas para responder a sua pergunta, a gente só pode fazer historicamente, a cada momento histórico. Por quê? Porque o movimento evangelical foi, num determinado momento da história, um grande movimento progressista, que enfrentou o movimento fundamentalista, porque, veja bem, todo evangelical ele tem, num certo sentido, um pé no fundamentalismo, ou seja, nesse sentido mais conservador, aceitando os pressupostos, né? E eu faço uma distinção muito grande entre o fundamentalismo teológico, correto, salutar, bom, e o fundamentalismo radical, que é aquela coisa do Karl McIntyre nos Estados Unidos, uma guerra contra o ecumenismo, comunismo. Então, isso aí é aquele movimento muito, eu acho um movimento muito danoso. E eu com muito cuidado eu falo isso, eu acho que há um fundamentalismo bom, salutar, como eu acho que não tem problema nenhum a pessoa ser conservadora. O conservadorismo pode ser uma coisa boa, desde que seja uma coisa honesta. Nós temos conservadores honestos, e eu convivi com muitos na história da fraternidade, e nunca tivemos problema. O problema é a desonestidade, como nós estamos vendo isso hoje. Então, num determinado momento, o movimento evangelical ele assume essa perspectiva, vamos dizer, mais progressista. Exatamente a partir do Pacto de Lausanne, a partir da missão integral. Detalhe, só um parênteses. O termo missão integral não nasceu em Lausanne, em 74. Não nasceu, verdade. Aqui no Rio de Janeiro, aí o Bragantino, os mais antigos, havia um movimento liderado por alguns pastores batistas progressistas, se chamava Diretriz Evangélica. Tem até jornais da época, liderados por Davi Malta, Elcio Lessa e tal. E é nesse movimento que, por primeira vez, há um artigo num desses jornais que se usa a palavra missão integral. Eu sei disso porque orientei uma dissertação de mestrado aqui no Batista e um aluno fez essa pesquisa. Então, isso está registrado. Mas em 74, aí vamos lá. É preciso compreender, 1974, América Latina saindo das ditaduras, ainda com ditaduras presentes, né? Saindo não, os países. O que significava falar, naquele momento, que anunciar o evangelho tinha uma dimensão política e social? Isso é uma outra coisa que nós temos que rever. O pessoal fala, a missão integral é falar da dimensão política do evangelho. Não, isso é reduzir muito. A missão integral, ela considera o ser humano no seu todo. Então, ela tem um arcabouço teológico muito interessante, uma estrutura teológica muito boa. E a teologia da missão integral, ela, de fato, deu sustentação a uma boa teologia da missão, que faltava muito para o nosso protestantismo latino-americano. Agora, evidentemente que o movimento evangelical, como todo movimento, tinha as suas áreas e os seus grupos, mas não é um movimento monolítico. Então, se você pegasse, por exemplo, um cara como Orlando Costa estava na esquerda do movimento evangelical. O próprio Robson Cavalcante. Agora, você tinha o Arthur Gonçalves, o Russell Shedd, eles participavam do movimento evangelical. O próprio Caio Fábio, em 1979, no CLAD 2, o Caio era um cara muito conservador ainda. O pessoal falava dos discursos do Caio. Né? Então, você tem, eu uma vez brincando com o Robson Cavalcante, né? O pessoal estava falando, né? Criticando o movimento evangelical e criticando esse pessoal mais conservador, o próprio Arthur Gonçalves, o Russell, o Robson virou para mim e falou assim, pô, Longini, imagine nós onde é que estamos, hein? Se esse pessoal está criticando o Arthur Gonçalves. Bem, então, assim, tem que ser entendido isso sempre de maneira histórica. Outro parênteses, Longini. 74, quem prega no Maracanã via Convenção Batista Brasileira é Billy Graham. Exato. 74. Minha primeira vez no Rio de Janeiro, lá Isso. eu estava lá no Maracanã, e se eu não me engano foi o Arthur que interpreta Billy Graham. Então não, isso é história. Panini, desculpa, é verdade. O Volney disse que em 1974 está corretíssimo. Eu sempre, no meu livro, gosto de dizer quais são as plataformas de convocação desses congressos. Lausanne, 74, foi convocado pela Associação Evangelística Billy Graham.
Não nos esquecendo que tem uma história em 1966, no Congresso de Berlim, também é Billy Graham que convoca a associação, e 74 é a continuação do Congresso de Berlim, isso é 1966, né? Em 1966, em Berlim, teve uma decisão que foi o seguinte, que em nível de todos os continentes, os movimentos evangelicais ou evangélicos, todos os continentes, deveriam fazer congressos de evangelização. Assim que surge, então, o primeiro CLAD, Congresso Latino-Americano de Evangelização, 1969, 66, 69. Teve na África, teve na Ásia e tal. Então, é um movimento orquestrado nesse sentido. Então, Júlio, a teologia da missão integral, o movimento evangelical, ele precisa ser entendido, ou seja, essa conceituação, sempre a partir dos momentos históricos. Por isso que no meu livro eu coloco nomes, pessoas e instituições vinculadas aos movimentos. Então eu procuro fazer essa relação exatamente para demonstrar isso. Então, num determinado momento histórico, você tem um avanço maior. Evidentemente, você pode colocar de progressista. Você tem um momento histórico que isso já não significa tanto ser progressista. E, evidentemente, nós temos aqui hoje, aqui no Brasil, houve esse racha. Até o pessoal da missão integral rachou agora até a missão na íntegra, que se considera mais progressista. Então, isso tudo vai acontecendo. Agora, historicamente, a crítica que se fazia ao movimento evangelical, por ser uma teologia tucana, o pessoal ficava na coluna do meio, etc. e tal, é uma crítica verdadeira, e eu até uso isso no meu livro, que era mais ou menos um grupo de pessoas que você não sabia muito bem onde é que estavam. Ficavam sempre nem lá e nem aqui, porque você tinha um movimento ecumênico, que de fato tinha certas propostas e questões progressistas, sociais, políticas, o movimento fundamentalista, que por outro lado também tinha uma perspectiva muito forte de direita, e o movimento evangelical que ficava em cima do muro e no meio. Mas existem alguns pressupostos históricos que marcam, de fato, a perspectiva da postura da teologia da missão integral do movimento evangelical. Só vou citar um deles, registros no meu livro, que é exatamente o diálogo com as ciências sociais. O movimento evangelical tradicional nunca aceitou fazer o diálogo e dar as mãos às ciências sociais, especialmente o marxismo. Isso demorou muito para acontecer. Então, o movimento evangelical não assume essa perspectiva. Hoje é muito diferente, algumas áreas até têm nesse sentido e já assumiram certas posturas. E aí você tem, por exemplo, historicamente, dentro do movimento evangelical brasileiro, o grupo do Nordeste, que o pessoal sempre foi mais conservador, mas hoje em dia não. Os evangelicais do Nordeste são extremamente progressistas, a ponto de colocarem na pauta a discussão do casamento homoafetivo, etc, etc, etc. Pois o movimento evangelical é algo realmente impensável, né? Só para ter uma ideia. Então, eu sei que eu dei uma visão geral, mas se vocês quiserem fazer perguntas de maneira mais concreta, histórica, período, tal, ou pessoas, eu posso tentar explicar. Não sei se respondi, Júlio. Não, certamente. Só fazendo dois adendos, né? Você colocou muito bem da importância da gente datar, né, esses conceitos, né, para não cair numa espécie de um docetismo. Né? Quando eu comecei a atuar no contexto aí de Lausanne, ABU, né, evangélico progressista, né, era uma distinção mais de ortopraxis do que de ortodoxia. Né? Não havia divergência quanto aos fundamentos doutrinários, havia divergência na forma como atuar, na forma como traduzir, interpretar, ou seja, a gente aceita os pressupostos da ortodoxia, mas a gente não entende que ser ortodoxo significa ser de direita, ter uma postura conservadora, defender governos assim que se orientam por um viés direitista. Né? E hoje é um conceito que já tem um outro significado. Né? Evangélico progressista já está vinculado a uma teologia, né? Também de um corte libertacionista.